Michael Jackson no cinema. Sim, a participação do Michael nos filmes de Hollywood vão muito além do filme Moonwalker, e eu vou mostrar isso hoje para vocês. Olá, bem-vindos ao Cine História! Hoje um especial do Michael Jackson no cinema. Quais são as participações do Michael direta e indiretamente na indústria de Hollywood? E vamos começar por um dos clássicos, óbvio, Moonwalker. Está aqui, filme de 1988. É um filme que, na verdade, mistura ali animação com música e clipes. Daí foi extraído o principal clipe do Michael, que é o Smooth Criminal. Além desse, temos uma outra, aí sim, uma participação dele interpretando um personagem completo no filme, que é no filme The Wiz. Ou seja, esse, em 1978, foi o primeiro filme que o Michael realmente interpreta no cinema. E tem um trabalho aqui de atuação fantástico, porque ele canta, dança, tem uma maquiagem muito pesada que foi colocada nele. Quem quiser assistir sobre a maquiagem que foi feita e os moldes foram utilizados, eu vou deixar um link aqui do vídeo do Rodrigo Teaser, que explica sobre esses detalhes da produção do filme. Mas além desses dois clássicos, digamos assim, o mais óbvios filmes, o Michael participou de vários outros filmes direta ou indiretamente. E isso é o mais interessante, que é o que a gente vai abordar aqui hoje. Por exemplo, o filme Ben, de 1972, tem a participação do Michael na trilha sonora, interpretando a música homônima, ou seja, do mesmo nome do filme, que ficou muito famosa, mundo afora. E tem um detalhe interessante, porque a música foi indicada ao Oscar, na melhor canção do ano, e o Michael foi lá interpretar em 1973. Se você jogar no Google, você vai ver o vídeo com o Michael interpretando a música para o Oscar. Agora, em 1985, há um fato interessante, muito conhecido do público, produzido pelo Steven Spielberg, que era já amigo do Michael na época. E aí tem uma cena muito legal, que é do gordo, que é esse aqui, ó. Ele fala pro grupo, tá ali no início do filme, e aí ele fala, né, ok, tá bom, Michael Jackson não foi na minha casa usar o banheiro, que é uma piada interna entre eles, que o gordo fazia, era muito exagerado, né, e contava muitas histórias que poderiam ser verdadeiras, né, e ele fala isso. Só que o fato interessante é que o Michael realmente visitou o set de filmagem dos Goonies. O Spielberg convidou o Michael Jackson e ele foi lá conhecer os atores. Tá aí a foto dele no set de filmagem dos Goonies. Então, realmente, ele conheceu o gordo. Então a história pode ser verdadeira. Ele realmente pode ter usado o banheiro da casa dele. Mas é legal entender da onde surgem as piadas às vezes nos filmes, né? É uma participação bem direta do Michael, mas é interessante porque o Michael realmente visitou o set de filmagem. Agora, passando para 1989, tem um filme chamado De Volta para o Futuro, que nessa continuação, no número 2, tem várias referências ao Michael. E eu vou citar aqui as mais óbvias, né? A primeira, quando o Marty McFly vai para o futuro e entra num chamado Café nos 80. E aí lá dentro, uma TV, né, atendente virtual, está lá a figura do Michael para atender as pessoas, né? É claro que não é o Michael aqui, foi um sósia que interpretou para poder fazer essa cena, mas é legal, porque, ou seja, é um futuro que já passou, na verdade, porque o filme nessa época se passaria em 2015, então já foi embora. Não temos atendentes, né, dentro de cafés virtuais, mas os atendentes virtuais hoje estão muito fortes, né? E tem um outro momento que o Marty volta para o passado, depois de ter ido para o futuro e ter alterado o futuro, e aí quando ele volta para o passado, ele está numa linha de tempo diferente da normal dele, ou seja, ele não volta para o passado dele, ele volta para um outro passado paralelo. E aí ele vai para a casa dele achando que está indo para a casa dele antiga. Só que não é mais a casa dele, tem uma outra família morando lá. E essa família, pelo menos a filha, o quarto da filha, ela era apaixonada pelo Michael. Então você vê na foto aqui do pai entrando, porque quando ele entra no quarto dele pela janela, a menina começa a gritar e aí o pai vem e abre a porta. Quando abre a porta, tá lá o pôster do Thriller, né? Do clipe Thriller na parede, tá aqui a foto. E depois tem um outro momento da mesma cena que aparece do outro lado da parede e tem o pôster do álbum Thriller. Então, mais uma referência ao Michael. E De Volta para o Futuro tem um outro filme, que é o 3, de 1990, que também tem uma referência agora mais explícita ao Michael, quando o próprio Marty McFly vai para o passado, para o Velho Oeste, e para escapar ali de levar tiro, começa a dançar Moonwalker. Tá aqui a ceninha do Marty McFly dançando Moonwalker para escapar dos tiros. Então,
Mais um momento aí interessante de referência do Michael no cinema. Agora vamos para a participação mais direta do Michael, ainda não interpretando, mas agora ajudando de novo na trilha sonora do filme. E esse aqui chama Free Willy, de 1993. A música para o filme Will You Be There ficou muito famosa, o filme também foi um grande sucesso de público, a música ajudou também, e Michael está lá indicado nos créditos e passa, se não me engano, nos créditos finais a música toca. Após esse sucesso, em 93, quando lançaram Free Willy 2, em 95, chamaram de novo o Michael para participar da trilha sonora. A música usada aí, Childhood. O filme, infelizmente, não fez tanto sucesso quanto o primeiro, então a música também não se tornou tão famosa. Mas, entre os fãs, é uma referência bem interessante. Agora, em 1998, Chris Tucker e o Jack Chan fizeram esse filme, Hora do Rush. E aí, o Chris Tucker, em uma das cenas para comemorar, ele dança o Michael, faz uma celebração ali, faz o chute, né? Faz errado, né? Faz com a perna ao contrário, mas faz. E aí é interessante porque a partir desse momento, isso ficou uma febre mundial, e aí ele conheceu realmente o Michael, né? E fizeram muitas participações juntas. Uma delas é no clipe You Rock My World, e depois também o Chris Tucker participa do especial de 30 anos do Michael, fazendo ali uma brincadeira no final da música You Rock My World, cantada ao vivo naquele dia. Já em 2002, no filme Homens de Preto 2, o Michael aí sim participa diretamente de uma cena. É uma cena super rápida, está aqui ele como agente M, na verdade ele querendo ser agente M, porque a história é que ele está tentando, né, pedir ali para o Zed para participar do Homens de Preto, para ser um dos Men in Blacks, e depois acaba tendo a ligação desfeita. Agora, esse é mais legal porque não há uma participação direta do Michael, mas no filme De Repente 30, a gente sabe que tem uma referência gigante ao Michael, porque a Jenna, que é essa personagem principal aqui, ela era adolescente nos anos 80 e ela gostava muito de Michael Jackson. Tá aqui ela dançando Thriller na casa dela, passa o clipe, passa a cena dela dançando, e depois isso vai ser utilizado mais à frente. Quando ela fica com 30 anos, ela usa a coreografia do Thriller para animar o pessoal e fazer todo mundo dançar. O engraçado é que todo mundo sabia dançar a coreografia perfeitamente, como vocês estão vendo e lembram do filme, né? Quase como um flash mob, né? Não sei como é que as pessoas tiveram essa reação assim fantástica na hora. Mas ótimo, como o filme funciona e é uma participação interessante, indireta do Michael no cinema. Ainda em 2004, no filme Miss Castaway, o Michael participa de novo, diretamente, numa cena rápida também, mas como ele mesmo. E aí a ceninha está passando aí, é uma cena que ele é o agente MJ, e ele tenta explicar para esse personagem como é que ele tem que fazer para salvar o mundo. Lembra um pouco da participação dele no Men in Black, só que agora de uma outra maneira, né? Não pedindo nada, como sendo um porta-voz ali de outra dimensão. De qualquer maneira, é interessante uma piada no final que ele fala assim: ah, mas eu comprei todos os seus álbuns. E aí o Michael fala: ah, God bless you. O filme não é muito conhecido, mas se você jogar na internet você consegue ver a cena como eu estou passando aqui para vocês. E em 2010, no filme Megamind, no Brasil Megamente, o vilão usa a trilha sonora do Michael, mais especificamente a música Bad, para entrar triunfosamente em várias cenas, ou para usar essa música como trilha sonora em vários momentos do filme, para se colocar como o mal da história, sendo que na verdade ele não é tão mal assim, né? Como a gente já sabe. Pronto, eu posso ter esquecido alguma coisa? Posso. O Michael, se você for no MDB dele, ele participa direto e indiretamente em muita coisa. E aqui eu não citei os curta-metragens, como Capitão EO, por exemplo, que foi feito pelo Francis Ford Coppola e o George Lucas. E eu não citei porque não é longa-metragem. Aqui eu foquei em longa-metragens que teve a participação do Michael, que tiveram aparições do Michael. Se eu esqueci alguma coisa, bota nos comentários qual é a outra participação do Michael que ficou faltando aqui nessa seleção. E fiquem atentos, porque em breve, talvez em alguns dias, a gente lance aqui um vídeo especialíssimo que foi feito com a participação do Rodrigo Teaser. Ele, que é um dos intérpretes principais do Michael Jackson pelo mundo, fez um vídeo com a gente explicando quais são os filmes da vida dele. Você quer saber quais são? Se inscreva no canal e fique atentos, porque em breve a gente vai lançar esse vídeo aqui muito especial. Esse é o Cine História, fico por aqui e até o próximo filme.